A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de vídeo aulas da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer estar aqui com você que atua na Escola Dominical, liderando, coordenando, sendo ali o superintendente, secretário e professores e os alunos também, nesse brilhante ministério do ensino. É um prazer servir aos irmãos há mais de 20 anos na Escola Dominical, há mais de 6 anos aqui no YouTube. Eu quero lembrar que no nosso canal tem aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, tá certo? Então é muito importante que você se inscreva no canal. Não está inscrito ainda? Inscreva-se no canal, por favor. Clica aí no botãozinho vermelho. Clique aí. Muito obrigado, Deus te abençoe. Esta é uma contribuição maravilhosa que você dá ao nosso canal. Que Deus continue abençoando aí a sua vida. Comente o vídeo também. Toda essa interatividade faz o YouTube propagar, publicar, promover para muito mais pessoas o nosso canal. O YouTube funciona assim. Ele não manda para todo mundo, ele manda para quem interage, tá certo? Ele divulga o canal para quem interage, até porque tem muito conteúdo no YouTube, são milhões de canais espalhados pelo mundo todo. O meu canal não compete só no Brasil, só com a EBD, é uma competição global. Então, quando você interage, você mostra ao YouTube que esse canal é relevante e o YouTube espalha o link do meu canal para muito mais pessoas. Então você está contribuindo, se inscrevendo no canal, clica no sininho, ative o sino de notificações, comente o vídeo, faça como Cíntia Schreiber, Moisés Antônio, Sônia Isabel, Roberto Christian, Luciene Rocha, faça também como Marcos Rodrigues, Victor Gonçalves, Alexandre Santos, Rosinda Souza, Ana Paula Santos, Elo Costa e muitas outras pessoas, irmãos e irmãs, que comentam os nossos vídeos. É muito importante você fazer isso, dar like no vídeo, também conta para o YouTube perceber a importância do nosso canal. Quando você faz isso, você está dando importância ao nosso trabalho e também ajudando o reino de Deus a avançar por meio desta ferramenta chamada YouTube. Vamos então à lição 8 da Escola Dominical. Lição 8, classe de adultos. Quero lembrar você que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, novo perfil do Instagram e tem 2 links, um para entrar em grupo de professores no WhatsApp e um outro link também para você baixar material de apoio em PDF da Escola Dominical para o teu tablet, para o teu smartphone, tá certo? Dê uma olhada aí. Tem muita coisa boa para você. Comprometidos com a palavra de Deus, lição 8, classe de adultos. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Quero indicar a você, se ainda não leu, leia o livro A Bíblia através dos séculos, do saudoso pastor e reverendo Antônio Gilberto. Um livro extraordinário falando sobre a Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, com conteúdo científico, inclusive vale muito a pena ler. Nós somos apegados à palavra e orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado, tá? Muita coisa que nós ouvimos durante muitos anos, não é? Muitas coisas que nós escutamos em pregações, para aquele momento era muito importante, mas hoje, com mais conhecimento, nós percebemos que
há uma necessidade de buscarmos a interpretação correta da Bíblia. Eu vou dar aqui um exemplo básico e simples. Escutei muitas pregações falando sobre Efésios 5,18, mais ligado a dom, a fogo do Espírito, não é? Mas se nós formos olhar, ali está falando mais de fruto do que de dom. Né? Enchei-vos do Espírito. Um crente cheio do Espírito não é quem manifesta dom, é quem manifesta o caráter de Cristo. Isso é ser cheio de Cristo, é ser parecido com Cristo. E o que nos torna parecidos com Cristo não são dons. Mateus 7, 21 e 23. É o fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, toda glória seja dada a Deus, e tem mais um, quem lembra? São 5. Cada um dos 5 solas representam a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Tá? Os católicos têm a Bíblia e a tradição, os testemunhos de Jeová, a tradição do Novo Mundo, a Sentinela, os Mormons têm a Bíblia dele, o Livro dos Mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. A nossa fonte de autoridade espiritual é a Bíblia, a palavra de Deus, é a Bíblia, ok? Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, tá? Aliás, vale lembrar, já que estou falando aqui para adultos, e eu sei que estou falando aqui para professores de escola dominical, dirigentes de congregação, pastores, em nosso meio, professores de escola dominical, em nosso meio, tá? Que tem esse tipo de, ele faz essa análise superficial, não é? Da forma como os nossos fundamentos foram levantados, né? Mas basta uma pesquisa nas revistas de escola dominical de 20 anos atrás e nós vamos perceber que as Assembleias de Deus, que o movimento pentecostal, ele tem suas raízes profundas na palavra, no ensino da palavra. Damos ênfase às manifestações do Espírito Santo em nossos cultos? Sim, mas olha só, o nosso sistema de ensino, a nossa escola dominical, gente, a frequência nela é uma das maiores, tá certo? Então, nós temos raízes profundas, nosso fundamento está na palavra de Deus. Não somos deístas, deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que está muito longe de nós, não é? E não se envolve aí, portanto, com os nossos problemas, como o relojoeiro que foi lá, deu corda no relógio e foi embora. Não, nós cremos que Deus está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus nos abandonou, pelo contrário, Deus continua a se comunicar conosco pela sua palavra, por meio dos dons espirituais. Deus continua falando conosco, direcionando a todos nós. Agora, a maneira como Deus fala conosco por meio de dons espirituais, por exemplo, não tem autoridade canônica pela igreja, tá certo? Deus se revela conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões, pelas coisas simples do dia a dia e por muitas outras coisas. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então Deus fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, usa quem Ele quer. Nós cremos assim. A grande diferença é que nós entendemos que tudo isso precisa estar sedimentado, fundamentado na palavra. Nós não aceitamos nenhuma manifestação como algo superior à palavra, nem extra-bíblico, nem antibíblico, nem mais que bíblico, nem não sei o que, não.
Tudo tem que estar a palavra. Então a profecia é a palavra, a revelação é a palavra. Tem que estar linkado com a palavra, porque a palavra é nossa regra de fé e prática. 2. Então, primeira coisa, nós temos a Bíblia como fundamento para defender aí, não é? Que somos sim comprometidos com a palavra de Deus. Falando de compromisso com a palavra de Deus, me deixa aqui alfinetar um pouquinho, já que nós estamos falando professores da escola dominical, aproveitando que deu essa parada nos cultos aí, está voltando, né? E está voltando praticamente do zero, né? Seria muito legal que se estabelecesse no meio pentecostal um comportamento que no meio das comunidades já é normal. As comunidades apanham muito dos pentecostais porque as comunidades elas não se preocupam muito com monitoramento, elas se preocupam mais com instrução, né? O monitoramento é esse método que nós temos enquanto pentecostais de monitorar as pessoas, dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo, ó, não pode, não sei o quê, não é? E nós nos gabamos disso. As comunidades é mais instrução, e pela instrução, a pessoa não precisa de monitoramento porque ela ganha maturidade e ela aprende a viver a sua vida diante de Deus. Eu estou aqui apenas mostrando que há uma diferença. E isso se dá no fato de o tempo, eu estou aqui dizendo comunidade exatamente porque eles apanham muito de nós, mas para mostrar o seguinte, uma virtude, a virtude que eu vejo, o tempo para a palavra é um tempo especial. Então, em qualquer comunidade que você vá pregar, grande ou pequena, você sabe que você tem 1 hora para a palavra. Então, nós precisamos fazer jus àquilo que cremos, ao nosso credo e a todos aqueles que vieram antes de nós. Se a palavra, se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, autoridade máxima espiritual para a nossa vida e para a vida da igreja, então nós precisamos mostrar isso na prática, na condução, na programação dos nossos cultos. Seja um culto de ensino, seja um culto de domingo, um culto de quinta-feira, um culto de jovens, um devocional, não interessa. 1 hora para a palavra, ou no mínimo um equilíbrio. Se é meia hora de louvor, meia de palavra, 1 hora de louvor, 1 de palavra, 2 horas de louvor, 2 de palavra. Eu confesso que em alguns lugares que eu cheguei, que senti liberdade para isso, eu fiquei escutando 3 horas de louvor, mas eu também preguei 1h30, quase 2 horas. Preguei mesmo. O povo quer ouvir louvor, então vai ouvir palavra, tá certo? Porque isso vai fazer jus ao que nós estamos falando. Olha, nós somos um povo que amamos a palavra, então precisamos mostrar isso na prática. Isso está nas mãos de quem lidera, isso está nas mãos de quem coordena ali o culto. Zelo pela doutrina é uma outra marca nossa. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, a defesa de fé, a defesa daquilo que cremos. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões eles são produzidos exatamente para ajudar as igrejas a cumprirem, né, a alcançarem esse propósito. Ensino ou instrução. Instrução. A Bíblia não diz monitora o menino, ela diz instrui o menino. A Bíblia não diz aqui, eu amo demais esse texto aqui, ó, 2 Timóteo. Eu vou ter que gravar um vídeo só para falar sobre esse negócio de instrução e monitoramento. Ó, olha isso aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar e para instruir. Eu estou na King James atualizada aqui. A maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras, todas as boas ações. Então, a instrução produz maturidade. A instrução produz maturidade. E o ideal da doutrina é isso. Tá? A gente tinha uma ideia que culto de doutrina era aquele culto onde o pastor dizia tá disciplinado, tá excluído, vai ficar de banco e tal. Não, culto de doutrina é um culto de ensino. Culto de ensino. Tem muito assembleano dos antigos que tem saudade daqueles cultos de doutrina, porque para eles, culto de doutrina, para nós, na nossa raiz, para nós, muitos de nós achamos isso, culto de doutrina, aquele culto onde o pastor pegava o jovem e punha no banco e não sei o quê. Não, culto de doutrina é um culto de ensino, instrução, não é? Esse termo apresenta vários níveis de significado. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução, não é? Estamos aí referindo aos ensinos bíblicos.
A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã, com a ajuda do intelecto humano, não é? Então, a instrução está ligada à nossa experiência fundamentada na palavra. Quando Paulo diz assim, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Se Paulo fala de sã doutrina, é porque existe uma doutrina doentia, contaminada, nós temos que prestar atenção nisso. Os credos e confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos com o mesmo propósito, interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos, né? E as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Credos, cada igreja tem uma, cada igreja tem o seu credo, né? Credo às vezes tem mais a ver um pouco com usos e costume, não é? Agora a confissão de fé não tem como, porque a confissão de fé tem que ser específica na palavra de Deus. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Novamente, a autoridade máxima de regra de fé e prática é a Bíblia. Tudo deriva dela, não é? Então, a declaração de fé não é a Bíblia, ela deriva da Bíblia. Ok? A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda na compreensão, além de servir como proteção das falsas doutrinas. Não é? Então, a declaração de fé da igreja é algo muito importante. Aqui na nossa cidade, fala aí para nós nos comentários como que foi na sua cidade, porque a CPAD lançou recentemente, né, pelo menos desta maneira, foi recentemente a declaração de fé das Assembleias de Deus. Na nossa cidade, isso foi ensinado sistematicamente em todas as congregações. Eu acho, eu acredito, e gostaria que você opinasse aqui nos comentários, que a declaração de fé deveria ser estudada lá no discipulado, para que quando a pessoa se batizasse, ela já se batizasse sabendo qual é a profissão de fé da nossa igreja. Qual é o credo da nossa igreja, não é? Porque se a pessoa se batiza sem isso, depois ela pode ser cobrada em alguns comportamentos e ela não sabia disso, né? Então, eu penso assim. Muito bem. Então, olha só. Palavra, fundamento, zelo pela doutrina. Zelo pela doutrina. E nesse aspecto, a igreja precisa manter sua identidade. A igreja não pode copiar. Vamos falar disso no próximo tópico? Vamos lá. Cuidado quanto aos modismos, né? A moda da hora agora, por exemplo, a moda do momento é o ano do boi, é o ano novo chinês, né? E acontece que todo assunto mais comentado nas redes sociais, quando você comenta aquele assunto ou coloca a hashtag daquele assunto, a plataforma divulga para mais pessoas porque é o assunto do momento, né? E tem muitos crentes que estão colocando nas suas postagens, pega uma foto, posta lá e aí quando vai por as hashtags, entre as hashtags coloca ano do boi. Mas não é porque estão aderindo ao ano do boi, é uma estratégia, da internet, é uma estratégia virtual, tá certo? Não é porque estão aderindo, até porque teriam que aderir a toda a cultura, enfim, a religião e tal. Não é o caso. Então, o que é? Modismo. Tem gente... modismo são ondas que tem gente que surfa nela. Né? Tem crente que, por falta de maturidade, sai surfando tudo quanto é onda. Depois, meu Deus do céu, me perdoa, mas já surfou na onda. A gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Então, preciso ter muito cuidado com os modismos, não é? Para defender a nossa fé de ensinos errados, de falsos mestres, que sempre foi o grande problema da igreja, falsos mestres. O ensino limitado da Bíblia
vai gerar crentes limitados. Mas essa limitação, uma vez é rompida, o crente cresce, amadurece, amém? Mas o ensino falso, mentiroso, tortuoso da Bíblia, gente, sabe árvore que nasce torta, que cresce torta? Já era, só se você cortar. O que você faz com ela? Então, como somos um povo muito tradicional, tem muita gente que bate no peito. Eu aprendi assim. Tem coisa que você aprendeu errado. Mas eu aprendeu errado. Aí você abre a Bíblia e mostra a pessoa na Bíblia. Está aqui, ó. Não, mas... Não, irmão, está aqui. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão. Que tem caráter efêmero, passageiro, né? Como uma sombra, né? Como uma névoa. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Né? E eu repito, não são apenas inúteis, provocam um estrago, muitas vezes irreparável. Irreparável. Lembra do dente de ouro? Lembra do dom da unção caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias? Onde estão seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem um conhecimento adequado da palavra de Deus. Eu dou muito graças a Deus que passou aquele tempo onde às vezes você chegava no culto, ou chegava no evento da igreja, e quem vinha pregar ficava 1h30 falando do seu testemunho. Pregação não é para falar do testemunho. Testemunho é testemunho. Pregação é palavra. Por quê? Porque a palavra gera doutrina, a palavra é doutrina, a palavra é instrução, a palavra liberta, não é o testemunho. O testemunho é uma experiência subjetiva, pessoal, cada um tem o seu. E esse é um grande problema dos pentecostais, hein? Já que nós estamos falando de pentecostais aqui, vamos falar. Um dos grandes problemas dos pentecostais é achar que experiência de vida é como doutrina. Não, irmão, doutrina, o fundamento dela é a absoluta palavra de Deus. Ponto. Então, a doutrina está alinhada à palavra. A experiência pessoal é subjetiva. Cada um tem a sua, não tem peso de doutrina. Tem importância, mas não tem peso de doutrina. Por isso que o tempo da pregação não pode ser usado todo para um testemunho pessoal. A menos que se explique, não vamos ouvir um testemunho pessoal. Não tem problema, um culto ou outro. O problema é sempre. Domingo, tá vindo aqui, tomei um tiro aqui, um tiro ali, um tiro lá. Era mais exposição da antiga vida que a pessoa vivia do que da nova vida em Cristo. Eu tenho um pastor aqui em Campinas que ele foi aí desse grupo que tem aí no estado de São Paulo aí, enfim, esse aí. E eu vi um vídeo dele contando o testemunho dele. E esse vídeo dele acho que tem quase 1 milhão de visualizações, né? E aí eu chamei ele no direct e disse: pastor, eu queria marcar com o senhor para a gente gravar aqui para o canal uma entrevista para o senhor falando dessa experiência do senhor. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu não me sinto à vontade falando disso. Ele agora é mestre em escatologia bíblica e ele falou: se quiser falar do céu, da vida nova, de coisas de escatologia, de descobertas, de curiosidade, amém. Pode marcar que nós vamos tomar um café e vai ser legal. Mas esse meu passado, esquece, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Onde que estão os promotores desses mega eventos, não sei o quê? Cadê? Onde é que eles estão? Não é? Então tem que estar fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus. Você percebe que falta a palavra de Deus quando qualquer movimento as pessoas são atraídas. Né? É isso que Paulo escreve lá em 2 Timóteo, mostrando que ali no capítulo 4, que as pessoas iriam ter comichão nos ouvidos, não queriam dar ouvidos a essa doutrina e se encheriam de mestres, voltando às fábulas, ou seja, procurando mestres que as agradasse. Não é? Então, procurando novidades, ávidos por novidades. Muito bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Tá? Então, é muito importante isso. O obreiro ele tem que ter raiz. Né? Nós estamos falando aqui de palavra de Deus. O nosso meio pentecostal é um meio muito bom para que talentos e habilidades e dons se manifestem e sejam trabalhados e há uma liberdade, mas nós estamos num ambiente agora que é preciso ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado. Está vindo da onde?
Pastoreado por quem? Toma ceia aonde? Quem que é? Não, mas é famoso na internet, não interessa. Fama na internet não interessa. Quero saber quem pastoreia ele. Obreiro aprovado tem pastor. Meu Deus do céu. Obreiro aprovado vai para a escola dominical. Obreiro aprovado anda debaixo de autoridade. Ele anda debaixo de ordens. Se o pastor falar vai, ele vai. Se falar fica, ele fica. Acabou. Isso é obreiro aprovado, né? Mas às vezes por conta das manifestações espirituais de uma pessoa, dos dotes espirituais, dos dons espirituais de uma pessoa, da eloquência com que prega, com que canta, vai só chamando. Aí quando surge um escândalo, aí o estrago está feito. Então a gente precisa vigiar novamente, aí falando para pastores, enfim, está dentro da revista, irmão. Mas é o diácono Denis que está falando, está dentro da revista. Então, meu Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro aqui, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho. Não é? Refere-se a um trabalhador do campo. Refere-se, no sentido metafórico, aos que se dedicam à obra de Deus. Em geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Não é? Na nossa declaração de fé, esse termo é genérico. É para todos que cumprem qualquer cargo, qualquer função na igreja, né? O irmão que abre a porta, a irmã que limpa o chão, que limpa a janela, os irmãos que lavam os banheiros, obreiros. Se você faz alguma coisa, você é obreiro. E partindo desse princípio, todo crente é chamado para ser um obreiro. Somos chamados para trabalhar na casa do Senhor. E veja, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego aqui para manejar é ortotomel, cortar reto, cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Essa palavra rara aparece só uma vez no Novo Testamento, duas na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de se pregar a palavra. Eu quero terminar aqui a nossa reflexão dentro dessa aula, dentro desse conteúdo, com uma pergunta, um questionamento. Se tem uma coisa que no meio pentecostal acaba promovendo um pouco de falta de apego à palavra, é o mover que tem que acontecer depois da palavra. Porque o povo muitas vezes fica esperando o mover. E muitas vezes nós somos chamados para pregar por causa do mover. A preocupação de quem convida muitas vezes não é o quanto nós expomos a palavra. Não é o quanto o pregador prega, explica e aplica a palavra. Não. É o quanto e o como ele faz o mover, irmão. Na hora que ele acaba de pregar e põe a igreja de pé. Porque é assim que é. Já ora aí, profetiza, faz aí o que você quiser. Isso faz o povo ficar mal acostumado. Porque o povo muitas vezes está ouvindo a pregação, é preocupado com o mover. Porque tem que chamar para frente, tem que impor a mão. Porque a gente tem que ver o resultado ali na hora, a gente tem que ver lágrima na hora, a gente tem que ver renovo na hora. O pregador até vê no dia. Mas quem pastoreia vê? Por que na maioria das vezes que está acontecendo aquele mover diante do púlpito, por que o pastor dirigente muitas vezes está assim, ó? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Por quê? Porque
como pastor, ele olha as ovelhas, ele sabe que tem ovelha ali, que vem todo culto promover, mas não muda nada. É a mesma vida, é o mesmo pecado, é a mesma queda. Então nós precisamos orar sim para que haja um mover que é produzido pela palavra, que se manifesta não diante do altar, se manifesta no dia a dia, fora do templo, fora do culto. Esse é o mover que a palavra produz, que só a palavra produz. Por isso nós precisamos voltar para a palavra e deixar que o Espírito faça o mover. Se ele quiser mover, e quiser chorar, e quiser tocar, e quiser encher, porque corações foram amolecidos pela palavra e não emocionados pela didática, pela oratória do pregador. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus, assista a culto, compartilhe e até a próxima aula, até o próximo domingo, vivendo o fervor espiritual. Que Deus abençoe.